a gente pode compreender que a mensagem do espírito, ou até aquela intuição que a gente recebe de um benfeitor espiritual, pode ser compreendido como uma assistência também? Se a gente for lembrar uma frase de Paulo Apóstolo, ele deixa para nós uma carta aos Gálatas que ele fala: todos nós estamos envoltos numa multidão de testemunhas. Então, o tempo todo na nossa vida, aonde quer que estejamos, em casa, no trabalho, no lazer, viajando, nós estamos sempre com vários espíritos ao nosso entorno. E quem vão ser esses espíritos que estão ao nosso entorno? São aqueles que vão se conectar com os nossos pensamentos, atitudes, intenções, escolhas, hábitos do dia a dia. Então, se eu tenho um hábito, por exemplo, de beber, que tipo de espírito que vai se aproximar de mim? Um espírito que tem esse hábito, que gosta, porque para ele eu vou servir de uma pilha viva. Sim. Se eu sou uma pessoa que tem o hábito da oração, de fazer caridade, é esse tipo de espírito que vai se aproximar de mim. Mas, independente disso, todos nós, quando encarnamos, é designado a nós um espírito protetor, né? Um anjo da guarda, um guia, a qual vai nos acompanhar na nossa encarnação inteira, procurando sempre nos intuir, nos orientar, nos inspirar, para que a gente consiga seguir aquele plano reencarnatório que eu me propus na espiritualidade. Porque quando a gente, antes de encarnar, a gente pode até dar os nossos pitacos na nossa próxima encarnação e escolher: olha, eu quero passar por tal situação, talvez isso aqui seja melhor, eu quero vir em tal família, eu vou passar uma dor, uma doença com tal idade. Então esse espírito, ele procura nos momentos de dor, de dificuldade e nos momentos de alegria estar sempre ao nosso lado, nos inspirando para as melhores escolhas. E tem gente que acha que está abandonado, né? Que não sente essa presença desse anjo guardião, desse benfeitor. Esse auxílio é para todos, todos nós recebemos, é um auxílio constante. Como perceber mais essa presença? Essa pergunta é muito interessante, Éder, porque isso em muitas situações, muitos momentos da nossa vida, cada um de nós passa por isso. E não foi diferente com Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E tem um texto muito interessante no livro Obras Póstumas, num diálogo dele com o Espírito Verdade, onde ele questiona sobre isso para ele, para o Espírito Verdade, porque ele estava sentindo muitas dificuldades para desenvolver o trabalho a qual foi imputado a ele e a esposa Amélie. Era um peso muito grande, uma dificuldade muito grande, muitas provas eles tendo que passar, muitas dúvidas, ele sendo alvo de chacota dentro da sociedade, né, sendo desmoralizado pelos amigos, perdendo todo o que ele tinha. Então ele, num diálogo, ele pergunta, indaga para o Espírito Verdade se ele teria o amparo da espiritualidade, se ele teria uma assistência deles, para que ele pudesse levar a fim aquele trabalho que havia já eles haviam já dito a ele, que ele se comprometera na espiritualidade. E o Espírito Verdade responde para ele: nós não seríamos teu amigo, teu irmão, se deixássemos você a sós. Então aquela resposta dá para ele um acalento muito grande. Ele se acalma, então ele começa a desenvolver um diálogo com o Espírito Verdade. E em determinado momento, quando ele deu essa resposta, ele fala: bom, então eu vou ter amparo para eu conseguir levar a fim esse trabalho, para eu ter orientação, para conseguir organizar as perguntas, as respostas, os textos, de acordo com a forma doutrinária, com a forma do evangelho amoroso de Jesus, que eu possa levar a fim essa obra. Mas ele tinha uma preocupação muito grande. E aí ele faz uma segunda pergunta para o Espírito Verdade: eu estou encarnado e na carne me cobra obrigações físicas, eu tenho compromissos financeiros e com esse trabalho eu precisei abandonar tudo. Como a gente sabe, Kardec dava aulas de várias línguas, era um homem muito inteligente, falava muitas línguas, trabalhava como contador, né, para algumas pessoas. E quando ele começa a fazer esse trabalho, ele precisa de uma dedicação integral. Então ele estava preocupado como ia subsistir, porque ele estava encarnado. E, mais uma vez, o Espírito Verdade responde para ele: nós sabemos da importância da vida física para a evolução e aprimoramento do espírito. Também estaremos contigo sempre. Então, quando a gente fala hoje em assistência espiritual, de acordo com essa resposta de Espírito Verdade para Kardec, a gente vê que a assistência espiritual de uma casa espírita, de um lar evangélico, ela não deve se restringir única e exclusivamente ao pão do evangelho. A exemplo de Jesus, ele multiplicou os peixes e distribuiu.
E tem um texto muito interessante de Emmanuel falando sobre essa passagem da multiplicação de peixes, porque ele fala: se somente o alimento espiritual bastasse, não seria dado a Jesus a distribuição de pães e peixes, porque estáis num estágio em vossa evolução no qual o pão é necessário. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.